mulher, melhor dizendo, ela olha e fala para Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que as palavras que saem da tua boca vêm da parte do Senhor. E o pastor enfatizou a respeito de nós, como cristãos, homens, e todos os cristãos, serem homens e mulheres de Deus, em que a palavra de Deus, que é a verdade, esteja nos nossos lábios, na nossa boca. Que a verdade nunca se aparta dos seus lábios, da sua boca. Porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos andar na verdade. E se houver algum traço de mentira, daquilo que não é a verdade, não provém de Deus, provém do maligno. Mas nós, que somos filhos de Deus, tenho certeza que aqueles que estão à sua volta podem dizer da mesma forma: eu sei que a palavra que sai da sua boca é a verdade. Amém? Glória a Deus. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Toninho, por mais essa ministração. Eu louvo a Deus pela vida do pastor também, que confiou a mim o púlpito, a igreja, e me deu essa oportunidade. Irmãos, eu convido você a se colocar em pé. Eu quero ler, junto com os irmãos, em Juízes. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Você aguenta mais um pouquinho aí em pé? Você está muito cansado? Tá ou não tá? Não? Então eu convido você a acompanhar comigo, a ler comigo, capítulo 13. O título da minha Bíblia está, que é a tradução NVI, está assim: O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada.
nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo que lhe ordenei. Manoá disse ao Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do teu entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se, rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceito o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a estender as suas mãos para cá por mais um instante. E interceder por mim, orar pelo aquilo que o Senhor irá fazer, para que eu fale aquilo que o Espírito Santo me conduza, para que a igreja do Senhor seja alimentada nesta noite, para que o Senhor continue a falar conosco, e as palavras que saírem da minha boca seja a verdade e aquilo que Deus quer para nós. Você pode fazer isso nesse momento? Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Ti, ó Pai, eu Te engrandeço, Senhor. Usa-me, ó Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Seja repreendido, Senhor, toda operação contrária. Seja, Senhor, desfeito todo embaraço, Senhor, toda confusão. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos e precisamos da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus seja louvado pela sua vida. Sente-se, por gentileza. Irmãos, eu quero aqui contextualizar um pouco e voltar lá atrás, de uma forma bem gostosa, lembrar de como Deus quis se revelar ao homem, dando direção e conduzindo aos seus propósitos. Noé foi chamado por Deus. A humanidade estava devastada pela corrupção e crueldade. No entanto, Noé conseguiu salvar só sua família. Abraão saiu de sua terra e seguiu rumo ao lugar que Deus direcionava. E assim Deus, através dos seus escolhidos, se revelou à humanidade. Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação santa. No entanto, eles sempre fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A consciência humana passou, governo humano passou, patriarcal passou, e Deus levantou juízes para que pudesse se revelar ao povo. Mas toda vez que o juiz morria, o povo voltava a pecar e a fazer tudo errado. Deus levantou muitos juízes. E dentre esses juízes,
eu quero destacar 2 juízes. Mas antes disso, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, que começa assim: e o povo voltou a fazer o que era mal, ou o que reprovava, o que o Senhor reprovava. Então, nós podemos pensar que isso não aconteceu uma vez só. Não era a primeira vez, mas várias e várias vezes. E houve uma consequência por isso. O capítulo 1 nos diz que o povo de Deus, o povo escolhido, ele ficou refém, cativo, escravo dos seus inimigos por 40 anos. E 40 anos, irmãos, não é 40 dias. 40 anos não é 40 meses. Você consegue imaginar uma pessoa que fica reclusa 40 anos? No nosso país não existe a prisão perpétua, mas nos Estados Unidos existe. E dependendo da idade que essa pessoa tenha, ela não sai mais de lá viva. Ela morre lá. 40 anos, irmãos, é uma vida inteira. E esse é o preço que o povo de Deus estava pagando por fazer aquilo que desaprovava o Senhor. Deus sempre quis o contato, como eu li aqui a título de introdução. Deus, ele sempre quis se revelar ao homem. Deus, ele quis instruir o homem no caminho que ele deve andar. E é por isso que você está aqui nesta noite. Porque você zela pela palavra de Deus. Porque você zela por cultuar ao Senhor e ser instruído por Ele para fazer a vontade dEle. Porque senão, irmãos, nós não estaríamos aqui de terça, quarta e domingo. E nunca é o bastante nós ouvirmos a palavra de Deus. Nunca será o suficiente nós ouvirmos aquilo que Deus quer que nós façamos e sigamos, irmãos. As orientações de Deus. Deus se revelando através de um diácono, de uma diaconisa, através de um ministro de louvor, através dos hinos que estão sendo entoados, através da sua palavra. Deus se revela. E não está se revelando só aqui nesta noite, só no dia de hoje, não. Ele se revelou ontem através da ministração, que para mim foi um banquete, eu me deleitei e saboreei aquela mensagem. Deus se revelou hoje pela manhã na escola bíblica, nos ensinando a respeito dos falsos mestres, a respeito das heresias. Pedro sendo usado por Deus, sendo boca de Deus. Aquilo que Pedro deixou é a verdade. Que nós jamais se cansemos, irmãos. Que o prazer de sermos orientados por Deus não se aparte das nossas vidas. Se isso acontecer, algo está errado. Há algo a ser colocado diante de Deus. Porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é o alimento espiritual que nós precisamos. E Deus, desde lá do Éden, Ele falava com Adão. Ele fazia questão de ensinar Adão. E tem coisas, irmãos, que vêm se arrastando e chegou até nós, que eu creio que Deus particularmente ensinou para Adão, e Adão passou para os seus filhos. Porque a análise na ciência, o Rodrigo Silva fala sobre isso. Há algumas perguntas que a ciência não consegue responder. Por exemplo, como que o homem aprendeu a falar?
Porque foi provado que se uma criança ela foi colocada em um ambiente onde não há fala natural, ela não vai aprender a falar. Ela vai aprender aquilo que ela está convivendo. Quem ensinou? Eu creio que foi o próprio Deus. Eu creio que foi o próprio Senhor instruindo. Da onde vinha a inspiração para Adão dar nome aos bichos, às coisas? O próprio Deus. Mas desde lá do Éden, irmãos, eu acredito que você vai concordar comigo. Depois da queda, parece que houve um gap. E para aqueles que não sabem, gap é um espaço. Parece que houve uma brecha, uma rachadura na comunicação. Eu dou um exemplo. Deus instruiu Adão, ensinou tudo para Adão. Em primeira pessoa, é assim que fala, né? E Adão, ele passou com certeza para os seus filhos. Caim e Abel. Eles tiveram o privilégio de receber de Adão as instruções, aquilo que fazer, aquilo que não fazer, aquilo que podia, aquilo que não podia. Eu creio que eles contemplaram as consequências da escolha de Adão em não obedecer aquilo que era as ordens do Senhor. Parece que houve uma dificuldade para que o homem ouvisse Deus e obedecesse. Deus disse assim para Caim: o pecado está à sua porta. Tome cuidado. Domine-o. Não deixe que ele te consuma. E o que Caim fez? Foi lá e matou o seu irmão. Não ouviu aquilo que Deus tinha dito. Não seguiu as orientações de Deus. E de lá, irmãos, até chegar nesse texto que nós lemos. Deus sempre se revelou ao homem. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Porque se Deus não quisesse se revelar, jamais nós conseguiríamos conhecê-lo. Quem pode conhecer a Deus se ele não quiser se revelar? É por isso que a palavra também nos aconselha a buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Ele se deixa ser achado por nós, e em particular pela sua igreja, aonde há uma reunião invocando o seu nome, invocando o Deus verdadeiro. Eu quero dar exemplo da mensagem do pastor ontem, que é interessante, isso não está aqui no meu esboço, mas como diz o meu pastor, ele nos orienta a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Havia os profetas de Baal, e havia o profeta de Deus. O profeta de Deus deu a liberdade para que os profetas de Baal começassem a sua adoração, começassem a invocar o seu Deus. Consequência, nada aconteceu. Mas aonde havia um homem clamando pelo Deus vivo, o Deus verdadeiro, ele respondeu com fogo, aleluia, e provou quem é o Deus de Israel. E eu creio que é o meu Deus e é o seu Deus. E ele se faz presente neste lugar. Ainda que você não esteja vendo, ele está agindo. Ainda que você não esteja contemplando, ele está trabalhando em meu e em seu favor. Creia nisso. Porque o nosso Deus, ele vive para todo sempre. Aonde um servo do Senhor invoca o seu nome, ele se faz presente. E ele quer se relacionar. Ele quer fazer morada. Ele quer tomar o lugar que é dele. É devido a ele.
Nada neste mundo, nenhum prazer terreno suprirá. Nenhum prazer, irmãos. Pode-se buscar em qualquer lugar. Nada suprirá a presença de Deus nas nossas vidas. E Deus levantou muitos juízes. Juízes atrás de juízes. Mas toda vez que esses juízes partiam, o povo errava. O povo ficava sem direção. O povo ficava perdido. O povo voltava a fazer coisa que não devia fazer, não. E eu acho interessante, irmãos, e eu quero dar exemplo aqui de Débora. Débora, ela foi uma juíza usada por Deus com sabedoria, estratégia, particularidades. Foi uma juíza levantada por Deus. E ninguém poderia contestar isso. Assim também como Sansão. Sansão também foi levantado por Deus como juiz. Só que convenhamos que Sansão não tinha tanta sabedoria. Sansão tinha força inigualável. Ninguém poderia vencê-lo quando o Espírito do Senhor o tomava. E aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Eu já falei isso aqui, eu quero repetir, eu quero enfatizar e reforçar. Débora tinha suas qualidades. Débora tinha seus dons. Assim como Sansão, que tinha força, não foi tão sábio, mas foi usado por Deus também. E você foi escolhido por Deus. Você foi levantado por Deus. Talvez você não é como o Ivan. Talvez você não é como o pastor Toninho. Talvez você não é como a pastora Vanusa, a pastora Débora, a pastora Cidinha. Talvez você não ministre como o Wilson, como o Isaac, como a Ingrid. Talvez você não ministre como a Gabi. Talvez você não seja como a pastora Daniela. Mas você tem o seu dom. Você tem as suas qualidades. Você tem aquilo que Deus entregou para você. E é do seu jeitinho. Se tiver algo a ser melhorado, vai ser o Espírito Santo que vai trabalhar em você, vai mostrar para você e vai te direcionar. Todos os juízes que foram levantados por Deus, mas nenhum era igual ao outro. Cada um foi usado por Deus do seu jeito. Seja usado por Deus. Deixe-se ser usado por Deus. O Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. E Ele quer te usar da maneira que você é. Com as suas características. Com a sua personalidade. Com o seu dom. Com os seus talentos. Mas essa mensagem não é sobre Sansão e não é sobre Débora. Há nesse capítulo aqui, irmãos, coisas interessantíssimas. E que eu quero chamar a sua atenção, só um minutinho, não dorme não. Toma uma água, dá uma cutucada aí. Há uma história aqui de uma família também. A história aqui de um pai e de uma mãe que não tinha filho. A família estava incompleta, talvez. Há pessoas que sonham em ter filhos. Tem pessoas que não fazem questão. E está tudo bem. Assim também como está tudo bem você ser do seu jeitinho. Você estar aqui na presença de Deus da maneira que você é. Está tudo bem. Se tem algo que você sabe que precisa ser trabalhado, coloque na presença de Deus. Essa família, o anjo do Senhor faz questão de falar: você é estéril. Você não tem filho. Essa era a condição da mulher de Manoá, mãe de Sansão. O povo de Deus cativo,
Uma família com uma mulher estéril. E o anjo faz questão de colocar isso. A primeira coisa que ele faz é isso. O que eu entendo aqui, irmãos, é que num cenário de devastação, um cenário contrário talvez, impróprio, um diagnóstico ruim, Deus traz boas notícias. Talvez você está passando por um momento difícil. Talvez ninguém esteja entendendo o desejo, o anseio que você tem. A Bíblia não diz, mas eu creio que essa mulher ansiava por um filho. Ela desejava ser mãe. E talvez nos nossos dias nós pensaríamos, como eu vou colocar um filho nesse mundo, com esse mundo desse jeito? O meu povo está cativo faz 40 anos. Tudo está ruim lá fora. E você vem me falando que eu vou ter um filho. Como que eu vou ter um filho para colocar no mundo desse jeito? Mas não é essa a reação da mulher de Manoá. Ela creu naquilo que era a verdade, naquilo que tinha vindo da parte de Deus. Ela não só recebeu, como ela testificou. Me acompanhe, por favor, irmãos. Ela testificou com o seu marido. Ela correu contar para ele. Ela disse, eu não sei como ele chama. Eu não sei de onde ele veio. Mas eu creio na palavra que ele proferiu sobre a minha vida. Ele disse que eu terei um filho. E eu quero chamar a tua atenção para esse ponto aqui também. Veja que a profecia, uma profecia verdadeira, uma profecia de Deus, porque ela só não falou que a mulher ficaria grávida. Ela disse que ela ficaria grávida, que ela geraria e que seria um menino. Profecia verdadeira de Deus, irmãos, anuncia aquilo que é o futuro, aquilo que ninguém pode saber, só Deus. A medicina tem que ter um tempo para saber o sexo da criança. Deus sabia antes. Vai ser um menino. Você vai ficar grávida, você não vai perder não. Ele vai nascer. E Deus vai usar ele para iniciar a libertação de Israel. Ela corre em comunicação com o seu esposo. Tem que haver comunicação, irmãos. Uma só carne. Esposo, esposa, isso serve para mim também. Você que vai se casar, diálogo, algo essencial, importantíssimo. Tem que haver o diálogo, irmãos. E nós vemos isso. A mulher de Manoá corre contar para ele. E Manoá, ele fica curioso. Quem não ficaria? A mulher diz que um homem veio falar com ela e disse a respeito daquilo que eles talvez ansiassem e desejassem. Um filho. E Manoá faz aquilo que o pastor aqui nos orientou aqui, irmãos. Ele ora. Ele vai falar com Deus. E há questões, irmãos, que é só para Deus. Há momentos que você vai pensar em alguém, que você vai procurar alguém para conversar, para desabafar, para poder aliviar. Mas há coisas, irmãos, que é só para Deus. Manoá ora. E é interessante que o texto que nós lemos diz que Deus ouve.
Dentre várias e várias passagens na Bíblia que diz que Deus ouve. O nosso Deus ouve, irmãos, as nossas orações. E por que será que nós temos às vezes tanta dificuldade em orar? E não é só nós não. Pensa lá em Pedro, Tiago, João, nos discípulos que subiram a orar com Jesus e não conseguiram orar 1 hora. Jesus voltou, eles estavam dormindo. Nós não podemos, irmãos, deixar Deus com os seus ouvidos atentos, esperando o clamor da sua igreja. Ore, busque a Deus. Isso está servindo para mim também, irmãos. Deus está falando ao meu coração também aqui. Há coisas que não estão aqui no esboço, não. A igreja do Senhor, irmãos, ela prevaleceu. Ela cresceu. Ela se desenvolveu. As portas do inferno não estão prevalecendo até os dias de hoje contra a igreja. É pela oração, pelo clamor, pela igreja. Uma igreja que ora, que tem uma vida separada. Uma igreja que entende o chamado do Senhor. É por isso que nós chegamos até onde nós chegamos, irmãos. E eu, como um jovem cristão, não sou tão experiente como alguns irmãos aqui, que caminham há muito mais tempo. Eu, na minha percepção, me parece que nós estamos precisando voltar, irmãos. Voltar a orar mais. Voltar a buscar mais. A sentir, sabe, aquele primeiro amor, a desejar mesmo. Eu sei que muito tempo se passou, muita coisa aconteceu, fomos machucados, fomos feridos. Mas o que é isso, irmãos? Em comparação àquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, aquilo que nos foi prometido pelo nosso próprio Senhor Jesus. Manoá, a hora Deus ouve. E o anjo vem de novo. Manoá estava trabalhando, a sua esposa então recebe o homem de Deus. A mulher novamente vai e chama Manoá. E Manoá, ele vem e começa um diálogo novamente com esse homem, com o anjo de Deus. Estou parafraseando aqui para ser mais breve. E então ele pergunta: o que nós devemos fazer? O que será? E aqui eu quero também chamar a sua atenção. Porque isso é lindo, irmãos. Manoá, ele não quis colocar Sansão na melhor escola judaica que existia na época. E nós podemos fazer, nos nossos dias, colocar os nossos filhos nas melhores escolas, dar os melhores cursos para eles. Mas isso não se comparará a nós trazermos os nossos filhos na presença de Deus, criar eles para Deus. Nada substituirá, irmãos, nós instruirmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Criando no Senhor e para o Senhor. Eu não me canso de dizer para Débora que nós podemos dar o melhor para a Catarina e o Estevão. Mas o que nós devemos nos aplicar muito mais é de ensiná-los a temer ao nosso Deus, a crescer em temor ao nosso Deus, a honrar o nosso Deus,
a glorificar o nosso Deus. Só assim, irmãos, as nossas crianças, os nossos filhos terão sucesso em tudo. Sucesso em tudo. Aquilo que eu e você não tivemos, ficou para trás. Mas eu digo para você que você é um vencedor. Que você alcançou o sucesso na presença de Deus, porque você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está servindo o único e verdadeiro Deus. E não sou eu que digo, é a palavra. Nenhuma religião pode dizer, ele não está lá. Nós podemos dizer, o nosso mestre não está enterrado num túmulo, ele vive para sempre. E retornará para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos, para buscar os seus servos. E eu anseio por isso, eu creio que você também, em ouvir, vinde benditos de meu Pai. Aleluia! Aleluia! Essa será, irmãos, aleluia, as palavras de todos os séculos. O cristão subindo para a glória. Não vamos perecer, porque aquele que criou a natureza, ele dá ordem para que ela se aquiete, para que ela se emudeça, e ela obedece. Aleluia. Creia, irmãos. Creia. Confie. Você tem um Deus poderoso. Um Deus que surpreende com boas notícias. Um Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpriu a promessa a Manoá e sua esposa. Sansão nasceu e foi usado pelo Senhor. Usado com força sem igual. Sansão, como disse o anjo, começaria a libertação do povo. O que se cumpriu por completo mais tarde através da vida de Salomão. Mas houve também irmãos, que nasceu de forma milagrosa, que diferente de Sansão começou e terminou sua libertação. Sua libertação é por completo. Sua obra foi definitiva e para sempre. Jesus é o maior libertador de todos os tempos. E Ele está aqui e te trouxe até aqui, não para morrer, mas para te dar vida e vida em abundância, para te fazer mais do que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido você a se colocar em pé. Aleluia. Você é um servo, uma serva de Deus, eu não tenho dúvida disso. Você tem promessas na sua vida. Mas eu entendo que muitas vezes a caminhada dói. A caminhada é difícil. E assim como Manoá, parece que nós não vamos vencer e prevalecer. Mas eu convido você, nesta noite, a confiar mais um pouquinho no seu Deus. A entregar aos pés de Jesus aquilo que te aflige, aquilo que talvez está sendo pesado demais para você.
O fardo dele é suave, o seu jugo é leve. Eu só insisto e, como boca de Deus, eu clamo a você, não desista. Não pare. Não retroceda. Confie nas promessas do Senhor. Fique firme. Assim como um pássaro na tempestade, abaixe sua cabeça. Deixe a tempestade passar. Deixe a água cair. Deixe o vento soprar. Deixe as nuvens trovejar. Mas persista. Insista. Fique firme. Porque o Senhor é contigo. Você não vai morrer. A promessa vai se cumprir. E em você, por você, através de você, o Senhor continuará a ser glorificado, conhecido, testificado e aceito. Ore nesse momento. Coloque diante de Deus. Apresente diante dele. O Senhor está ouvindo. O Senhor está atento. O Senhor quer ouvir a sua voz. Ele a conhece. Ele a identifica. O som da sua voz. Deus amado e soberano, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. O teu povo, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. Povo teu, Senhor, ao qual eu faço parte, ao qual eu me incluo. Nos ajude, Senhor. Sê conosco, ó Pai. Que o teu Espírito Santo nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é digno, aquilo que glorifica o teu nome. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ouve, Senhor, a oração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Oração particular. Oração íntima. E vem com a resposta, Senhor. Assim como tu viestes, trazendo a resposta para o teu servo Manoá, Pai. E que teu Espírito Santo, junto com essa resposta, ao invés de medo, nos inspire, nos impulsione, nos encha de coragem, nos encha, Senhor, de estratégia, sabedoria, discernimento, entendimento, Senhor. Nos renove, nos fortaleça, Pai, e nos leve adiante. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Continue sendo com o teu povo, Senhor. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe você, santo do Senhor. Pastor Luizinho está com o Senhor. Usava essa forma lindamente. Chamava todos os irmãos de santos. Santo, santo do Senhor. Santo do Senhor. Paz santo.
Em Cristo Jesus, você é um santo do Senhor. Que Deus abençoe. E se você pode, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amados. Que a graça e a paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Tem um louvor que diz assim: as promessas do Pai vão se cumprir. Declare, amado, na minha vida. Não importa o que a realidade diz, viverei o melhor de Deus que está por vir. Não importa o que a realidade diz, você viverá as promessas do Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não tarda, ele não falha, ele cumpre no tempo perfeito dele. Amém, amados? Graças a Deus.